Mês, e todo primeiro domingo é nossa tradição, geralmente acontece isso em todas as igrejas, né, evangélicas, nos primeiros domingos, dia de Santa Ceia. Até estava ontem em São Paulo e falando sobre que hoje teria o culto de Santa Ceia. Uma familiar nossa falou, amanhã também na nossa igreja é domingo de Santa Ceia. A Santa Ceia é um momento especial de fé da igreja, do povo de Deus, de todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Um momento de renovação, é um momento de memória, é um momento de reflexão, é um momento especial na presença de Jesus Cristo. E a gente fica, e ontem depois que nós comentamos isso, né, fiquei pensando, em todas as igrejas fazem o momento da Santa Ceia, na igreja católica é chamado de Eucaristia, para nós também tem esse sentido, esse significado de Eucaristia, e pensei ontem, né, sobre isso, por que foi instituída a Santa Ceia? A gente sabe que ela é a reflexão da Páscoa do Antigo Testamento. Só que na pessoa de Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas foi instituído e foi instruído, foi dado a ordem de Jesus Cristo, quando instituiu esse momento novo com Ele, para que nós todos estivéssemos pensando nele quando participássemos da ceia. Então é por isso que nas igrejas nós temos essa prática da Eucaristia, essa prática da Santa Ceia, essa prática da comunhão. Mas, para muitas pessoas, isso tem um valor apenas simbólico. Um momento apenas de participação de uma forma mecânica, litúrgica, dentro de um corpo litúrgico, de um culto, coloca ali a Santa Ceia, e ali a gente participa do pão, participa do cálice. Mas eu gostaria de refletir e aprofundar um pouquinho mais essa reflexão sobre a Santa Ceia, sobre esse momento de Jesus, que eu penso assim, um momento sublime, porque ele sabia o que vinha pela frente, ele sabia o que o esperava, ele sabia que haveria muito sofrimento, tanto é que, terminado esse momento de comunhão, eles saíram para o Monte das Oliveiras, o monte onde Jesus foi orar, pedindo ao Pai forças para a caminhada, forças para ir até o fim na sua missão. E nós participamos da ceia do Senhor sem levar muitas vezes em consideração esse fato da partida dele e dos seus discípulos logo após esse momento da comunhão. Participamos muitas vezes de uma forma muito mecânica desse momento da Eucaristia, esse momento da Santa Ceia, mas saímos como se nada tivesse acontecido. Ou se isso não estivesse nos preparando para mais nada. E aguardamos até o próximo mês, quando novamente vamos fazer de uma forma mecânica a participação da ceia. A ceia para Jesus foi um momento muito especial. Foi um momento de comunhão, foi um momento de relacionamento com aqueles que caminhavam com Ele, que estavam perto dele. E de muito maior significado, porque a partir daquele momento ele sabia que não estaria mais reunido com eles, e deixou uma tarefa para que eles continuassem essa reunião, essa refeição, pensando no relacionamento dele com seus irmãos. Portanto, a participação da ceia não pode ser simplesmente um momento em que vamos comer um pedaço de pão, beber um pouquinho do vinho, do suco, da uva, e a partir daí saímos indiferentes do que aconteceu aqui. É muito mais do que isso, a relação com Jesus. E a relação com Jesus é uma relação forte. Se Jesus, que era o Filho de Deus, homem, Deus encarnado na figura de homem, tomou aquela refeição pensando no que viria pela frente, será que nós também tomamos a refeição espiritual pensando no que vem pela frente? Na sexta-feira nós tivemos um culto na casa dos nossos irmãos Cecília e Luiz, a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre a questão de preocupação, de estarmos preocupados, que a preocupação não nos ajuda em nada. Muitas vezes nós carregamos, quando saímos daqui da Santa Ceia, preocupação dos nossos problemas, quando na realidade não deveríamos nem sentir a preocupação, porque confiamos num Deus vivo, num Deus que está presente na nossa vida.
E muito mais do que isso, um Deus que sabe o que vem pela frente e por isso está reforçando essa relação de comunhão. E nessa noite eu gostaria que você pensasse, se nunca pensou dessa forma, a respeito dos valores da Santa Ceia daqui para frente. Do momento que você vai participar da ceia para frente. Qual é o significado para você? Para Jesus foi muito importante. E para Jesus teve o sinal de fortalecimento, de dar forças para que a caminhada na frente, que a gente sabe que não foi fácil, fosse suportável. Mas ele se apegou no relacionamento, ele se apegou na reunião, ele se apegou naqueles momentos especiais. E foi um culto. Eles oraram, o Senhor deu graça, o Senhor ensinou, o Senhor falou do que vinha pela frente e orientou. Eles participaram da refeição de uma forma a fortalecer o vínculo sustentado pelo amor. E terminaram cantando o hino. Penso assim que encontraram forças para cantar um hino especial que pudesse ser marcado na vida deles. Não fala o texto em nenhum dos evangelhos qual era o hino que cantaram, sobre o que falava esse hino. Mas cantaram um hino e depois se dirigiram para o lugar de oração. A ceia, irmãos, ela está registrada nesse texto de Mateus, mas ela está nos outros evangelhos também, mas nessa de Mateus, com a seguinte cena, né? Quais são os pontos dessa cena? Eles estavam reclusos, estavam fechados numa sala. E os irmãos se lembram que, lendo o texto um pouquinho antes, mas é de conhecimento de todos nós, que foi um lugar preparado, que Jesus pediu aos seus discípulos que fossem antes dele e preparassem, falassem com o dono do espaço lá, olha, o mestre precisa desse espaço porque ele vai se reunir com os seus discípulos. Houve uma preparação, mas estavam fechados, um lugar separado, preparado só para eles. Que nada incomodasse, que nada estivesse atrapalhando a comunhão deles. Estavam num lugar fechado. Outra coisa que o texto também fala, nós não lemos, mas se você pegar o texto com mais amplitude, antes e depois, você vai ver que Jesus pega um avental, amarra na cintura, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Num sinal de humildade, num sinal de relacionamento forte, vínculo de comunhão, e lava os pés dos seus discípulos, num significado de que ele era servo também como eles, e portanto deveria prostrar-se num gesto de humildade, cuidar um dos outros. Também, depois de lavar os pés dos discípulos, eles fazem uma reflexão, pensam em tudo aquilo que vivenciaram no período de ministério de Jesus, pensam no relacionamento, nas conversas, em tudo aquilo que passaram nesse período que estavam juntos. Pensaram um no outro, pensaram nos atos, talvez até tenham comentado de vários fatos que vivenciaram, que estiveram vivendo, e que puderam perceber a vitória. Uma reflexão bonita, uma reflexão especial, uma conversa. Não foi uma formalidade, não foi um gesto formal. Porque a formalidade mata, a formalidade ela estraga os nossos relacionamentos. Depois fazem uma refeição em conjunto. Nós hoje usamos o pedacinho do pão e o cálice para simbolizar, para significar esse momento da comunhão. Mas naquele dia eles comeram. Jesus foi partindo o pão, distribuindo para eles, e eles pegaram um cálice cada um de vinho, foi tomando e conversando. Naquela refeição foram falando um com o outro, e Jesus colocando valores especiais daquela relação com eles. Alguns pontos que eu quero destacar, 4 pontos aqui que eu quero falar com os irmãos nessa noite a respeito da ceia do Senhor, com esse quadro, com essa cena que nós deparamos do texto de Mateus, e em cima da ceia. Primeira observação é o propósito da morte de Jesus. Nós cantamos aqui sobre a morte de Jesus, nós falamos aqui da morte de Jesus, nós louvamos a Deus pela morte de Jesus, nós agradecemos a Deus pela morte de Jesus, mas qual o significado da morte de Jesus?
Qual é o motivo da morte de Jesus? Jesus morreu, irmãos, pelo perdão para os nossos pecados. E perdão é algo que tem que estar presente na ceia. Se não houver perdão, não há ceia. Se não houver perdão, não há comunhão. Os relacionamentos ainda estão quebrados, estão rompidos e eles precisam ser restaurados. E Jesus falou que a sua morte representaria isso. Oferta da sua vida pelo perdão dos nossos pecados. Isso nos leva a 2 pontos. Primeiro, sentir alegria e segurança, saber que Jesus perdoa os nossos pecados e morreu pelos nossos pecados. Muito bom, gostoso isso, né? A gente saber que os nossos pecados são perdoados. Mas nos leva também a um segundo ponto, que é o ponto de não desejar pecar mais. Muitas vezes nós pedimos o perdão do nosso pecado, mas continuamos pecando. Pedimos perdão para os outros, mas continuamos errando. Pedimos o perdão das nossas faltas, pedimos para que as pessoas nos entendam, pedimos que as pessoas nos compreendam, pedimos que haja compreensão das nossas falhas, das nossas atitudes, mas continuamos pecando. A morte de Jesus tem esse propósito. Perdão para os nossos pecados. Mas não podemos continuar com a vontade e o desejo de pecar. O pecado tem que ser aniquilado. O texto falou aí, né? Nós cantamos, ou não cantamos, mas passou na mensagem, enquanto passava uma estrofe e outra, passou lá, né? O apóstolo Paulo falando que ele era em Cristo uma nova criatura. A nova criatura não vive pecando. A nova criatura deixa uma vida nova pela frente e a vida velha fica para trás. Não dá mais para caminhar com os mesmos erros. Interessante isso, não sei se você leu esses versículos e qual foi a sua reflexão na hora que estava passando, ou estava preocupado só com a próxima estrofe do hino. Importante como quem fez os slides estava inspirado para colocar um versículo como aquele para uma reflexão. E é legal porque a gente não pode fazer o cântico sem o contexto da reflexão de que somos uma nova criatura. Senão o cântico fica vazio, da boca para fora, sem valor, sem intenção. E a intenção de Jesus foi morrer por nós para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Jesus refletiu, fez uma refeição, amou, abraçou, beijou seus discípulos e saiu para o momento de oração, porque sabia que tinha uma missão pela frente. Nós precisamos valorizar mais o ato de Jesus, o gesto de Jesus, a intenção de Jesus tem que estar presente na nossa vida. Vida nova, criatura nova, novos passos. Os erros do passado não podem nos acompanhar. As falhas que já cometemos não devem mais estar presentes na nossa vida. E precisamos insistir nisso, pedir ao Senhor, dá-nos força para que não pequemos mais, Senhor. Porque senão a gente vai ficar matando Jesus a todo tempo. A cada vez que pecamos novamente, fazemos os mesmos atos, os mesmos gestos, mesmas atitudes, continuamos matando Jesus. A intenção de perdão, ela é definitiva. O segundo ponto é que a ceia é um pacto da nova aliança, um contrato da nova aliança, um acordo da nova aliança. Fazemos um pacto e devemos cumprir esse pacto. Como é complicado pessoas que não cumprem os seus pactos. Como é complicado pessoas que quebram contratos. Como é complicado pessoas que não levam a sério os acordos que fazem. Quais os acordos que você tem feito com Jesus? Quais são os pactos que você tem feito? Mais do que novos pactos, nós temos que renovar aqueles que já fizemos. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero te agradar. Senhor, eu quero que a minha vida seja uma bênção. Senhor, eu quero... Tá. Cumpra. Lembra do texto de Amós que eu falei recentemente? Que o Senhor Deus
falou para o povo que estava entendendo que era o mesmo ritual sempre, a mesma coisa sempre, né? Que era só cultuar e depois podia fazer as coisas erradas sem peso na consciência, tranquilamente. Ele falou: não aprovo os atos de vocês, e mais do que isso, não recebo o culto de vocês, as ofertas de vocês, porque não me agrada. O que me agrada é uma vida consagrada. Nós devemos estar entendendo que esse pacto da nova aliança com Jesus deve ser forte na nossa vida. Eu quero te seguir, Senhor, siga mesmo. Eu quero te servir, Senhor, sirva mesmo. Eu quero te honrar, Senhor, honre mesmo. Tem muita gente manchando o nome de cristão, com atitudes, atos, gestos errados, e estão constantemente ceando, refletindo. Nós precisamos ter a preservação do pacto com Deus, o pacto da nova aliança, de uma maneira muito correta, muito certa. Terceiro ponto da ceia é que ela é uma celebração participativa. Tanto Jesus como os discípulos participaram daquela ceia. Não foi só Jesus que presidiu a ceia e entregou e orou e lavou os pés dos discípulos e fez tudo, e eles ficaram tudo paradinhos lá sem participação nenhuma. Não. O texto não fala, porque Jesus era a figura mais forte e a figura principal dessa cena. Mas os discípulos participaram daquele momento. Indagaram Jesus quando ele ia lavar os pés, falou: Senhor, o senhor não vai lavar meus pés. Não foi isso que Pedro falou? E depois Jesus falou: viu, não fale isso. Ele falou: então não lave só meus pés, lave minha cabeça, meu corpo, lave tudo, Senhor. Interagiram, sabiam do poder de Deus, sabiam da presença de Deus. E eles mesmos que já haviam sido chamados de homens de pouca fé, porque duvidaram em muitos momentos, ele falou: se vocês tivessem fé, vocês poderiam pedir para o monte sair do lugar, se precipitar no mar. Nós precisamos entender que a participação dos discípulos também foi importante. Você está participando dessa noite da ceia do Senhor, participando desse culto do Senhor. Ela é participativa, não é só o Senhor que está falando no nosso coração, mas nós devemos abrir o nosso coração ao Senhor. Senhor, me ajuda, me orienta, me abençoa, me aceita na tua presença. Ela é participativa, e como é bom participar. Como é bom saber que Deus participa conosco do momento da ceia. Por último, irmãos, nós precisamos lembrar que na celebração da ceia, nós temos a consciência de Cristo. Consciência de Cristo. O apóstolo Paulo, ele é muito duro quando ele faz a exortação aos irmãos da igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 11. Ele fala que todos devem examinar suas mentes e seus corações para participar da ceia do Senhor. E manda tomar cuidado para que ninguém participe de forma indigna da mesa do Senhor. Porque aquele que participa dessa forma, ele come e bebe para sua própria condenação, diz o apóstolo Paulo. A consciência de Cristo é no exame. O que eu tenho errado? Qual é a atitude da minha vida que precisa ser mudada? No que o Senhor está cobrando de mim algo diferente? No que eu estou sendo falho? No que eu estou sendo ineficiente para uma caminhada com Jesus? Muitas vezes nós só pedimos, não oferecemos nada. Ficamos só esperando. Lava o meu pé, Senhor. Me sirva, Senhor. Me envia, Senhor. O que eu estou propondo também nessa direção para Jesus? A consciência de Cristo é que nós temos uma missão. Nós somos discípulos de Jesus nos dias de hoje. Falar que, se alguém te perguntar lá, qual é a sua religião, você fala, sou cristão, tem um peso muito grande quando você fala isso. Você está carregando o nome daqueles que são seguidores de Jesus Cristo. Isso está carregado de um peso de conduta certa, uma ética de atitude, amor impregnado de uma forma muito forte nos nossos relacionamentos, atitudes corajosas. Ser cristão é isso.
seguidor de Cristo. Tem um cântico, eu não lembro, acho que não está no nosso cenário, mas ele falava sobre isso, é um cântico antigo que diz: estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Você está seguindo a Jesus Cristo? Como é que está essa relação de comunhão? A ceia é o próprio Jesus que nos convida para dela participarmos. Mas temos que olhar para a figura de Jesus Cristo. Para ele a ceia teve um significado muito forte. E para você? E para nós? Qual é o significado da mesa do Senhor? Nós vamos nos assentar a essa mesa. Vamos participar. Como é que vamos sair daqui desse momento da ceia? Que possamos entender o real significado desse momento de Jesus conosco, assim como foi o momento de Jesus com seus discípulos. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos cear, vamos encerrar nosso culto e vamos sair. Para onde nós vamos? Vou para casa, pastor. Isso é uma resposta óbvia. Talvez você nem chegue na sua casa. Mas vou sair. O que vale é a intenção dessa saída. O que eu quero fazer da minha vida quando eu sair daqui? O que eu quero pedir ao Senhor que aconteça com a minha vida com a minha despedida da casa dele, depois de haver ceado? Tem que fazer diferença. Tem que ser algo especial. Que Deus nos prepare para esse momento da ceia e vamos nos preparar cantando um hino. Nós vamos cantar o hino 245 e esse hino, ele é uma oração. Se você não puder cantar esse hino, porque você não vai poder cumprir, acha que não pode cumprir o que está nessa letra, ninguém vai reparar se você não puder cantar. Eu penso até que cada um agora tem que cantar. O Luiz Gustavo, que veio domingo passado aqui, ele fala, no outro dia ele gosta de fazer esses momentos de oração. Você viu que ele, depois do louvor, ele falou, viu, agora a hora, vamos orar. E geralmente ele fala assim, vou aproveitar que ele não está presente, vou falar dele, né? Ele fala assim, agora esqueça do seu irmão que está do seu lado e ore só para você agora, né? E é um contrassenso você falar esquecer do meu irmão que está do lado, né? Porque a comunhão, a relação, você tem que sentir o outro perto. Então eu vou usar a frase do Luiz Gustavo hoje aqui. Talvez seja um momento só seu com Deus. Esse hino ele fala do desejo de ser mais de Cristo. Ter mais de Cristo, mais das qualidades de Cristo na nossa vida. Se eu quero ser seguidor de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, se eu sou cristão nos dias de hoje, eu tenho que desejar ter essas qualidades do Senhor Jesus na minha vida. Senão, eu vou ser tudo menos um discípulo de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar qualidades, virtudes de Jesus Cristo na nossa vida. Assim nós seremos identificados como seguidores de Jesus. Se as pessoas olharem e não observarem nada de cristão em nós, não vai adiantar essa caminhada. Nós precisamos desejar que Cristo possa ser visto na nossa vida. Vamos cantar esse hino, vamos nos preparar para esse momento da ceia.